Amém? Então, mais uma vez, dando boa noite aos irmãos na paz do Senhor. Glória a Deus. Aqui então em Jó, capítulo 1. Vamos apenas fazer um apanhado geral, recapitular, para depois nós encerrarmos no capítulo 42. Capítulo 1 de Jó, nós vimos, irmãos, um homem de qualidades fenomenais, que tenta manter a sua integridade, mesmo em meio a tanto sofrimento. A minha maior luta, a minha maior batalha, quando estou ensinando sobre Jó, é porque muitas pessoas, ao longo de toda a sua carreira da fé, entenderam de forma equivocada o livro de Jó. As pessoas se fixam no primeiro, segundo e terceiro capítulos, a maioria só no primeiro capítulo mesmo, e ali tomam como base para a sua fé, para o seu crescimento, e se torna, em muitas vezes, um crescimento tortuoso, enviesado. Por quê? Porque as pessoas só enxergam a paciência de Jó. Elas só conseguem ver que Jó suportou. Sim, Jó suportou, é verdade. Não estamos negando isso. Jó foi paciente até certo ponto? Sim, ele foi. Ele não negou a Deus? Ele não blasfemou de Deus? Sim, no começo é verdade. Mas eu preciso que você veja o que vem depois, para no final nós fazermos um apanhado. Tudo bem? Então, no primeiro capítulo nós aprendemos aqui. Se você for bem rápido de endereço, você vê, se não só ouve, só escuta, né? Para que você não se perca. No capítulo 1, dos versos 20 e 21, verso 20 e 21, é dito muito claramente, depois que ele perde os filhos, depois que ele perde os seus bens, depois que ele fica sem nada, só lhe sobra a vida e a esposa, ele perde tudo no mesmo dia, tudo, ele ficou sem nada. Ele abre a sua boca em adoração a Deus, diz a Bíblia, que ele se lança por terra e adora. E Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. E o testemunho bíblico é dizendo, né, que Jó não pecou. Em tudo isso, Jó não pecou sim. Quando você adora a Deus, quando você se mantém resiliente, firme, você não peca, é verdade. Não tem pecado nenhum nisso. Mas a questão não é se é pecado ou não. A questão é se há necessidade de a pessoa se manter sofrendo, da pessoa se manter em angústia, em dor. Você está compreendendo, sim ou não? E nós vamos ver ao longo da trajetória de Jó que o porquê isso aconteceu, neste caso, é relevante, é muito importante. Por que perdeu tudo? Por que chegou a esse ponto de ficar sem nada? Era essa realmente a vontade de Deus? Era isso que Deus queria para Jó? Porque se Deus queria isso para Jó, por que Ele não pode querer isso para mim e para você também? E eu te pergunto, é esse o Deus que nós servimos? Um Deus que se alegra em ver seus servos na derrota? Um Deus que se alegra em ver seus servos no sofrimento? Eu sei que o crente fiel passa por provações. Isso é claro, isso é nítido e é bíblico. Mas eu não posso confundir a minha fé provada com viver na ruína e na desgraça. Toda prova tem começo, meio e fim. Se a prova não tem fim, ela não é prova. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Vamos adiante então. No capítulo 2 de Jó, nós aprendemos aqui nas semanas passadas, né, que além desse sofrimento de ter perdido tudo, acontece um agravo. A coisa se agrava, fica pior, porque além do sofrimento, agora entra a dor. Nós vemos aqui claramente no capítulo 2, no verso 7, que o verdadeiro inimigo é revelado. A fonte do mal na vida de Jó é revelada e não era Deus. O texto aí é claro, dizendo: saiu Satanás
da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Foi Satanás, não foi Deus. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então o inimigo foi exposto, o inimigo foi revelado, a fonte de toda a desgraça na vida de Jó estava agora claramente sendo exposta. Ele não sabia, mas está registrado para nosso conhecimento, para que nós venhamos saber claramente quem é nosso verdadeiro inimigo, e não é Deus. Deus não está contra você. Repita isso comigo, por favor. Diga: Deus não está contra mim. Diga: Deus não está contra mim. Diga: Deus não é meu inimigo. Diga: Deus não se compraz com o meu sofrimento. Ô pastor, como é que você pode afirmar isso? Pela palavra do próprio Deus. Porque Ele mesmo disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Meu irmão, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, como é que Ele vai ter prazer no meu sofrimento? Você está entendendo, sim ou não? Está claro? No capítulo 3 de Jó, nós aprendemos, irmãos, que as forças de Jó começam a fraquejar. Olhe, no capítulo 3 já começa a fraquejar, e ele se torna um maldizente. Ele amaldiçoa a própria vida. Só você ler o primeiro versículo, está escrito bem claramente: depois disto, Jó amaldiçoou o seu dia, ou o seu dia natalício, ou o seu dia que nasceu. E se você segue até o verso 24, você vai ver que ele vai repetir maldição por cima de maldição, lamuriando, murmurando. Você vê, as forças já estão fraquejando, irmãos, porque ninguém suporta a dor para sempre. Ninguém suporta angústia para sempre. Chega uma hora que, por mais resiliente que a pessoa seja, ela precisa de alívio, ela precisa de restauração, ela precisa de resgate. Amém? Está claro isso para você? Por favor, se você for bem rápido aí de endereço, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, o texto diz: não erreis, olha isso, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui é a revelação do Espírito Santo dizendo: se você é maldizente aos outros ou a si, não importa. Se você profere palavras de maldição, você não entra no reino de Deus, e quem diz isso é a própria Bíblia. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? No capítulo 3 ainda, nós vemos o motivo, a razão porque Deus deu permissão a Satanás tocar na vida de Jó. Porque essa é uma das grandes questões, esse é um entrave, essa é uma situação que mexe com o entendimento de muita gente. Por que Deus deu permissão, pastor? E eu quero dizer nessa noite para você: Deus deu permissão porque Jó deu permissão. Repito, Deus deu permissão porque Jó deu permissão. E alguém perguntaria a mim: onde está isso escrito, pastor, que Deus deu permissão? Por que Jó deu permissão? No versículo 25 e 26, nos versículos 25 e 26, você encontra uma revelação do íntimo de Jó, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, aquilo que ninguém sabia, o segredo oculto de Jó é revelado. Por que Satanás conseguiu entrar na vida dele? Está escrito aí, Jó disse, o quê? No verso 25, o que eu temia, me veio, o que eu receava, me aconteceu. No outro versículo, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E eu sempre destaco duas coisas importantes. Jó diz: eu nunca estive descansado, nunca sosseguei. E quando eu falo de tempo, quando eu me refiro a nunca, é tempo.
Nunca estive, nunca. Então, mesmo quando estava feliz, mesmo quando estava abençoado, mesmo quando as coisas estavam bem para ele não estava tranquilo, ele não estava satisfeito, ele não estava feliz, ele não estava, totalmente entregue a essa vida abençoada. Ele estava com a vida abençoada, mas mesmo assim, por dentro, estava angustiado, com medo de perder, porque ele diz, não sou eu, Jó é quem diz, né? O que eu temia me veio, o que eu receava aconteceu. Ele diz isso. E eu tenho ensinado aqui, o medo é que dá liberalidade, outorga, autoriza, dá legalidade mesmo ao mal agir. O medo, qual medo, pastor? Aquele medo que se torna uma certeza de que vai dar mal, de que a coisa vai dar errado. É esse medo que eu me refiro, né? Que é o paralelo da fé, que é o seu oposto, seu exato oposto e antagônico. Esse medo, a certeza de que vai sofrer, a certeza de que não vai dar certo, é uma fé contrária, e isso é contrário à vontade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 4, no verso 8, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi disse: eu vou me deitar tranquilo, meu irmão, e depois que eu me deito eu vou dormir, porque Deus me dá essa paz, amém? Essa paz dentro. E a Bíblia Sagrada fala que o servo de Deus tem uma paz que excede todo entendimento, que vai além do entendimento, amém? Amém? Ter paz com Deus. Você veja, nós pregadores somos criticados, somos perseguidos. Hoje mesmo eu compartilhava com os irmãos, porque chegou até mim o conhecimento de que algumas pessoas ficavam criticando quando a gente pedia ajuda aqui na igreja. E não é nem ajuda para mim, não é ajuda pessoal, porque quando eu digo: irmãos, a pessoa, Ricardo, preciso de uma coisa, quem pode me dar uma força, quem pode ajudar? Eu separo uma coisa da outra. Quando é para obra eu digo, é para obra. E eu perguntei a uma pessoa: vem cá, quanto custa, quanto vale para você todo ensinamento que eu te dei? Porque são ensinamentos que podem mudar a sua vida, são ensinamentos que, se você colocar em prática, você nunca mais será a mesma pessoa. E eu pergunto: quanto vale isso? Você está entendendo, sim ou não? Por que eu estou falando assim? Porque o apóstolo Paulo diz: se eu semeio na sua vida as coisas espirituais, o que seria demais recolher as naturais, as carnais? Por que está falando isso, pastor? Para mostrar, meu irmão, que estamos sob constante pressão. Você nem sabe às vezes as pressões, as batalhas, as lutas. Você não sabe como é que eu estou aqui hoje, você não sabe como é que eu estou aqui agora. Mas por que estou? Porque creio, porque há em mim uma confiança de que Deus vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele jamais vai deixar seu servo, sua serva, entregue ao mal, se esse servo e essa serva crê nele. A luta passa, a situação difícil passa, se você continua firme, caminhando. O calor do deserto, a solidão do deserto, às vezes não podemos contar com ninguém, situações que você tem que viver sozinho, sozinha, porque ninguém entende, ninguém sabe como é, às vezes dá a impressão que ninguém nem se importa com isso. Mas Deus está ali te vendo, Deus está ali com você, e essa luta vai passar, em nome de Jesus, amém? Amém? Então o salmista Davi, ele disse: eu vou me deitar em paz, eu não vou ficar deitado e pensando em problema. E eu tenho um pensamento comigo, não sei se você vai concordar, mas eu penso assim: ora, se eu consigo resolver, então não tem para que me atribular. Se eu não posso resolver, não resolve me atribular. Então vou buscar paz, amém?
Mesmo que a tribulação tente, eu vou combatê-la. Eu vou buscar paz em nome de Jesus. Você compreende isso? Pergunta para o irmão, está entendendo aí, irmão? Em nome de Jesus de Nazaré. No capítulo 9, nós aprendemos aqui que a dor e o medo roubam a esperança e a fé de Jó. Ele foi, mas a dor foi constante, sabe? Aquela situação de medo, de angústia, de desespero, foi tomando conta da vida dele. E a consequência disso é que ele não conseguiu manter aquela confiança o tempo todo. Vivia na gangorra, sobe e desce, ora tem esperança, ora não tem mais. Ora acredita que vai dar certo, ora não acredita que vai dar nada certo. Sabe, vai aquela, como é que eu diria? Aquela montanha russa na fé da pessoa, o tempo todo. E você vê então no capítulo 9, no verso 16, do 16 até o 18, Jó faz uma declaração muito clara. Ele diz: olha, ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos a minha voz. E você segue lendo os versículos 17 e 18, você vai ver que ele claramente está dizendo: Deus está me quebrantando, sem causa, não tem motivo para estar sofrendo isso. Ele está colocando a culpa da sua dor em Deus, irmão, está claro, irmãos. Ele está dizendo claramente: eu não creio que Deus vai me ajudar, nem que Ele me responda, eu não creio. E por que não crer? Cada dor. Porque todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma coisa. Sabe? E isso vai roubando a fé da pessoa. Por essa razão é que mesmo com dor, você tem que se levantar. Por essa razão é que mesmo com dor, sabe, você tem que tentar fazer. E quando eu estou falando de dor, eu não estou falando só da dor física. Existem dores na alma que são tão difíceis ou até pior de suportar. Tem lembranças suas que são dolorosas, que toda vez que você pensa nela, suas forças se vão, a vontade que tem de chorar, de largar tudo, fugir. Se houvesse um botãozinho de desligar, já tínhamos desligado há muito tempo. Tem crente, irmãos, vou falar uma coisa tão dura, mas tem crente que se soubesse, atenção a isso, se soubesse que poderia morrer e fosse para o céu, menino, a pessoa não pensar nem duas vezes. Ela não pensa nisso porque sabe que é pecado. Diga para o seu irmão: é pecado, viu? É pecado. Diga mais: se fizer isso, faz assim, ó, passagem direto para a concorrência, viu? Sem escala, direto. De lá nunca mais saia. Nunca mais. Eternamente em sofrimento. É trocar um sofrimento passageiro por um sofrimento eterno. Mas eu entendo porque tanta gente entra em desespero. Porque amanhece dia, termina dia, começa outro, e as coisas parecem que não mudam, mas mudam, meu irmão. Mudam. Elas mudam se você crê em Deus. Amém? Você está entendendo, sim ou não? E diz a Bíblia Sagrada então em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais, atenção a isso, a Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, primeiro, existe. Diga comigo: eu preciso crer que Deus existe. Pergunta para o irmão: você crê? Eu sei que está de longe, mas mesmo assim, você crê? Deus existe? Faz bem, mas não resolve. O texto continua dizendo: primeiro é crer que Deus existe. Segundo, que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador, pastor? É que dá recompensa, é que dá prêmio, é que dá presente. Nós chamamos tudo isso de bênção.
E para com essa bobagem de dizer: ah, mas eu não mereço. Isso é Satanás falando no seu ouvido. Repreenda ele, porque ninguém merece. Ninguém merece. Deus não nos abençoa medindo a nossa competência em ser, sabe, grande, abençoado. Claro que tem a questão do talento, não é disso, não é esse contexto que eu estou falando. Estou falando de merecimento. Não é porque você fez coisas boas. Nada que você fez é comparável ao que Jesus fez por você. Nada. Então toda a bênção recebida é por graça de Deus. Amém? Então não fique pensando: ah, eu não vou querer isso não, porque eu não mereço. Vai, bobo, boba, vai, bobão, bobona. Fica pensando assim. Você está dispensando a bênção. Fala para o teu irmão: está dispensando a bênção, viu? Biblicamente o nome disso, sabe como é que é? É ser um filho pródigo. Porque as pessoas pensam que filho pródigo é filho fujão. Não. Pródigo é desperdiçador. E é um princípio no reino de Deus: nada pode se perder. Nada, porque tudo tem propósito, tudo tem motivo, nada é à toa, nada é, sabe, descartável. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Vou te provar isso em rápidas palavras. Quando um ser vivo morre, sabe o que acontece com ele? Os bichos comem, ou não é? Degradam. A terra recolhe as propriedades e nutrientes, e isso volta em forma de plantas. Os nutrientes eu estou falando, é ou não é? Não sabia disso não, meu filho? Você acha que os animais que morrem, né? Pronto, morreu, acabou nada, tudo ali é aproveitado. A terra reaproveita tudo aquilo. Você está entendendo, sim ou não? Nada se perca. Nada se perca. Diz aí os que entendem que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Porque já foi criado, agora só é transformado. É um ciclo, nada se perde. Entende sim ou não, irmãos? No capítulo 23, nós aprendemos que Jó não sabia onde encontrar Deus. No capítulo 23, verso 3 ao 6. Capítulo 23, no verso 3 ao 6, ele diz: ah, se eu soubesse onde poderia achar. Ele não sabia onde achar Deus. E eu perguntei na semana desse estudo: se você sabe onde encontrar Deus? Perguntaria o pessoal aqui da transmissão: você sabe onde encontrar Deus? Perguntaria o pessoal da gravação: você sabe onde encontrar Deus? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Em Isaías, no capítulo 57, no verso 15, a palavra de Deus diz, o Senhor Deus falando, Isaías 57, 15: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito. Amém? Olha o que Deus está dizendo. Sabe onde é que eu habito? Sabe onde é que eu moro? Num alto e sublime lugar. Mas também não é só lá, senão estaríamos perdidos. Não é só lá. Ele disse: eu também habito onde? Junto com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para olhar para ele e dizer: ai, que pena, né? Ai, tadinho de você. Pô, tô com dó, viu? Meus pêsames, meu pesar, meus sentimentos por sua vida ruim. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz assim, queridos: para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então entenda, Deus habita conosco para nos levantar.
Você entende por que Jó estava errado? Ele diz: eu não sei onde encontrar. Era ao lado dele. Bastava clamar. Ao invés de murmurar, clamar. Ao invés de reclamar, exercer a fé. Era isso que precisava. Você me entende, sim ou não? No capítulo 38 ao 41 de Jó, eu não vou ler, é muita coisa, não dá tempo. Mas depois de os 3 amigos de Jó falarem, discursarem, debaterem, Deus vendo que aquilo não ia levar a lugar nenhum, Deus vendo que aquela situação não ia mudar, porque Ele manda 3 caras para pregar, 3 caras para ajudar, e os camaradas só ficam na enrolação. Você está passando por isso, você deve ter feito alguma coisa errada. A Jó vai dizer: não fiz nada de errado. Fez. Estou parafraseando, tá, irmão? Isso é conjectura. Fez. Você está passando por isso, não é à toa. Aí Jó vai tentar se justificar. Em sua justificativa, ele reforça que é injusto o que Deus está fazendo com ele. Aí Deus resolve entrar na jogada, meu irmão. Deus resolve entrar em cena. Por favor, depois leia esses capítulos do 38 ao 41. Leia, isso vai te ensinar muita coisa. Deus chama Jó para uma DR. Deus chama Jó, sabe, para uma sala VIP, uma conversa. Vem cá, amigão. Ele começa a perguntar: ei, tu sabe quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Como é que isso foi feito? Como é que isso foi criado? E sai passeando, mostrando a Jó toda a criação, toda a grandiosidade do que Deus fez, toda a maravilha que Deus havia criado. E chega uma hora que Jó fala assim: eu vou falar e o Senhor me ensina. Deus: espera aí, terminei não, meu filho, tá? 41, Deus fala assim: peraí, calma, ainda falta mais, deixa eu te mostrar mais aqui. E vai. E quando Deus termina de mostrar, perguntando a Jó, você vê que o diálogo se baseia em perguntas. Ô Jó, vem cá, como foi que eu coloquei o céu aqui? Você sabe o que dizer para mim? Como é que eu fiz para colocar o mar aqui, fechar os ferrolhos, ou seja, para que a água não volte, para que a água não suma, para que ela permaneça aí? Você sabe como é que eu dei ordem para as ondas quebrarem aqui e não passar disso? Jó começou a cair a ficha. Com quem que ele estava falando? Começa a comparar todo esse poder imenso com o seu problema. E o problema de Jó vai ficando cada vez menor. Rapaz, é grande esse Deus, hein? Menino, é grande. Isso vai despertando, sabe? A gente chama insight, vai tendo, sabe, essa revelação, esse estalo. Menino, esse Deus é grande. Eita, cada vez que Deus fala, ele vai vendo: rapaz, é grande mesmo. Eita, é grande. E começa a comparar com o problema dele. O problema vai ficando pequenininho. E sabe o que nasce dentro de Jó? Uma vergonha. Ele entende que toda aquela trajetória foi desnecessária. Toda aquela falação foi desnecessária. Toda aquela dor foi desnecessária. E por favor, agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Não fique só ouvindo. Abra aí no capítulo 42 de Jó. É o último, antes de Salmos. Capítulo 42. Eu preciso que você veja com atenção comigo ao que nos diz a palavra de Deus. E começa aqui do versículo 1 ao 6, com o reconhecimento de Jó. Jó reconhece sua posição, Jó reconhece a posição de Deus, Jó reconhece a sua situação, Jó reconhece, sabe, que Deus é grandioso. E ele diz: então respondeu Jó ao Senhor. Respondeu, porque Deus havia perguntado. E olha como é que ele responde. E diz: bem sei eu o quê? Que tudo pode. Ele já está aqui se rendendo. Ele já está dizendo: ó, esse problema meu aqui é fichinha, viu? Isso aqui eu já sei que o senhor pode. Já sei. Já tenho entendimento. Já aprendi. O senhor pode fazer qualquer coisa. E diz mais:
e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó está dizendo: a tua sabedoria é tremenda. Ele está dizendo: teu poder é infinito, é grandioso. É grandioso. Tua sabedoria, misericórdia, ninguém pode impedir. Olha onde é que ele está colocando Deus. Aí Jó diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre, oculta, esconde o quê? O conselho. Porque foi isso que Deus perguntou a ele no começo. Foi essa a tratativa de Deus no começo com Jó, dizendo: quem és tu que está encobrindo o conselho? Quem é você para vir dizer essas coisas? Você está me entendendo, sim ou não? Aí Jó diz: por isso falei o quê? Do que eu não entendia. Que eu não entendia. Eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento disso. Eu estava falando abobrinha. Eu estava falando besteira. Eu não tinha conhecimento. Coisas que para mim eram o quê? Maravilhosíssimas. E que eu não, irmãos, é forte, eu não compreendia. Olha onde é que ele se coloca aqui. Eu não sei de nada. Se Jó fosse da nossa época, é provável que ele diria assim: menino, pensa no mico. Eu acho que ele resumiria assim: paguei mico agora, assim. King Kong. Vou ficar quietinho, vou me recolher a minha insignificância. É como quem diz assim: faz de conta que você nem ouviu. Dá um desconto aí para mim. Pisei na bola, falei bobagem, vacilei, disse o irmão ali, né? Aí olha a colocação de Jó agora. Escuta-me, pois. É como quem está pedindo para virar a página, né? Quem fala assim: ó, dei bobeira, vamos virar a página. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu ensina-me. Essa expressão de Jó foi a mesma que Deus fez com ele. Mas Jó agora se coloca na condição de aprendiz, de servo. Fala assim: eu vou falar mais nada, eu quero é aprender. Eu quero agora seguir. Amém? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Em outras palavras, eu te conhecia de ouvir falar. É o que os outros diziam, é o que eu acreditava. Eu mesmo não tinha tido encontro com o Senhor. Eu mesmo não sabia a tua vontade. Por isso eu falei. Hã? Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Mas agora, nesse momento, agora, te veem os meus olhos. E depois que eu estou te vendo, qual é a reação de Jó? Por isso, me abomino. Essa palavra eu já expliquei. No original ela tem a ideia de nojo. Isso é grave, irmão, isso é pesado. Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele está dizendo assim: olha, Deus, eu estou com tanta vergonha, mas é tanta vergonha da bobagem que eu disse, de ter achado que a minha dor era o Senhor que causava, de ter achado que o Senhor estava me quebrantando sem causa, sem motivo. Ou seja, é o mesmo que dizer: está sendo injusto. Que eu estou me arrependendo aqui. Arrependimento, irmãos, pode ser entendido como conversão. Arrependimento. É isso que eu tenho tentado fazer que as pessoas entendam. Primeiro passo é confissão e arrependimento. Olha o que Jó está fazendo. Ele confessa que está errado, e agora se arrepende. E não é um arrependimentozinho, sabe? Não, é sério. Ele diz: eu me abomino, eu tenho nojo do que eu fiz. E eu me arrependo, me abomino, me arrependo no
pó e na cinza. Sabe, é uma representação de alguém que se lança no chão e fala assim: eu só não desço mais porque não tem mais onde descer. Eu vou me colocar na condição mais baixa de rendição perante o Senhor. É isso que Jó está fazendo. Amém? Qual é a reação de Deus a isso? Vamos ver? Versículo 7 até o 9. O pobre Jó, o enfermo, o necessitado, ele agora é colocado como intercessor, viu? Só vou dar uma dica para você. Ele ainda não tinha sido curado, nem liberto, nem transformado, mas tinha sido convertido. Amém? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos. Por quê? Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Você não falou de mim reto, como Jó falou. Estou irado com você, viu, meu filho? Estou irado com você. Agora pergunto para o teu irmão: tu fala de Jesus? Fala. Ou tu é crente 007? Talvez 007 tenha ido muito longe, né? Tu é crente Missão Impossível. Só tu que sabe que é crente, ninguém mais sabe. No trabalho ninguém sabe, na faculdade ninguém sabe. O povo, quando descobre, se espanta. Ah, tu é crente? Irmão, se eu passasse por isso, eu acho que eu faria igual a Jó. Procuraria um buraco para me enterrar. As pessoas não sabem que eu sou crente. Elas não sabem, porque eu não falo de Jesus. Eu não expresso o Evangelho. Eu não falo boas novas. O que sai da minha boca, da minha vírgula, desse chibata que faz isso, o que sai da boca da pessoa? Murmuração, reclamação. É ou não é? Todo dia, toda hora. Sabe, de vez de ser aquele que traz boas novas, aquela que traz boas novas só traz peso para o ambiente. Como é que pode isso, irmãos? Eu me recuso a acreditar que existem crentes que a sua presença é preterida por uns e odiada por outros, e pior, tem uns que a presença da pessoa é odiada por todos. Ninguém quer a pessoa perto, que a pessoa é cri-cri, não tem uma palavra de Deus, não tem um ânimo para dar a ninguém, só sabe reclamar, só sabe criticar. Pessoas iguais a mim, que alguns chamam de perfeccionista, eu não sou assim, mas o pessoal fica me acusando dessas coisas. Temos um sério defeito de querer as coisas perfeitas, de querer que as coisas saiam o melhor possível. E muito disso não vai sair, vai acompanhar você pela vida toda. Mas não quer dizer que você não possa se policiar, não quer dizer que você não possa aprender. Eu não acredito nessa coisa de que, sabe, sou velho demais para aprender. Eu não acredito nessa coisa de sou assim. Você não é Gabriela. Estou falando Gabriela novela, tá? Crente Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Só falta alguém gritar: Gabriela. Sai fora, irmão. Dá para mudar sim, dá para aprender sim. Amém? Se sozinho você não consegue, peça ajuda, peça orientação, peça oração. Chegue para o irmão e fala: irmão, bota a mão na minha cabeça aqui. Ora aqui por mim, tem um bocado de capeta aqui perturbando minha mente. Eu sou o perturbador de Israel, eu perturbo minha família, perturbo meus amigos. Ora por mim aqui. Não manda todo mundo botar, não. Procura uma pessoa de Deus, tá? Fazer um descarrego em você, para ver se muda alguma coisa. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? E ele diz aqui, olha: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros. Oh, irmão, Deus pegou pesado, irmão.
Normalmente, você pecava, você levava um boi, um carneiro. Olha se Deus está virado com os camaradas. 7 bezerros e 7 carneiros. E ide aonde? Ao sacerdote, né? Não. Ide no templo, né? Não. Onde foi que Deus mandou ir? Ao meu servo Jó. Deus está colocando Jó aqui como um sacerdote, irmãos, que vai receber as oferendas, que vai receber as ofertas para apresentar a Deus, que vai interceder. Olha onde é que Deus coloca Jó. Se você precisa enxergar isso, Deus está dizendo: vá até meu servo Jó e oferecer holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. É como quem diz assim: vai logo, menino, porque se Jó não orar por você, sei não, viu? Vê que eu estou irado aqui, vai ligeiro, vai logo. Você está entendendo? Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Você não pode ser pessoa de 2 palavras. Você não pode ser de sims, talvez, quem sabe. Se você diz vou fazer, se não é crime, se não é, prejudicial a ninguém, cumpra a sua palavra. Eu sei que intempéries da vida podem acontecer, problemas podem acontecer, situações adversas podem acontecer, e você não conseguir cumprir uma ou outra coisa. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas tem gente que é hábito, sua palavra não vale nada. Nada. E tem aqueles que é o contrário, firma a palavra, mas só não quer mal. Quando ela fala assim: eu vou te pegar, aí ela cumpre. Quando é para coisa ruim, ela faz, a palavra vale. Mas quando é para as coisas retas, não vale. Fale de Deus o que é reto, o que é certo. E o que Jó falou? Jó reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus. Jó reconhece a sabedoria de Deus. Foi isso que ele fez. Ele não fez pregação, ele não fez uma explanação, ele não passou uma hora pregando. Ele reconhece Deus como Deus e acabou-se. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, Naamatita, fizeram como o Senhor lhe disseram. E o Senhor o quê? Aceitou a face de Jó. Jó colocando como intercessor, Jó se colocando ali como quem está entre a destruição e o Todo-Poderoso, intercedendo, e Deus aceita a face de Jó. Jó ainda estava doente, Jó ainda estava miserável, Jó ainda estava com a vida acabada, mas isso é uma prova, irmãos, uma prova de que você, que eu não podemos nos guiar por isso. Fulano tem um carrão, então é abençoado. O outro anda a pé, isso aí é desgraçado, miserável, Satanás está na vida dele. Vai por aí para tu ver se tu não erra muito. Porque existem pessoas, irmãos, simples, e eu não estou tutelando, eu não estou confirmando que a miséria é sinal de bênção. Não estou dizendo isso. Você deu para entender, né? Estou falando de simplicidade. Existem pessoas simples que são servos e servas fiéis de Deus e que Deus escuta. Deus escuta. Já pensou se ele dissesse: eu vou receber a oração desse miserável aí, chanhento? Não é? Diz que ele ficava se coçando, né? Se essa mensagem chegar em outro estado, essa é uma expressão nossa aqui do nosso estado, tá? Quer dizer, alguém que tem sarna, tá? Para ficar claro, alguém que se coça, tá? Esse bicho de ferida, fedorento aí, né? Miserável, não tem nem onde cair vivo. Eu vou receber oração. Tinha que receber oração dele. Era dele que tinha que receber oração, senão não ia dar certo. Entende? E Jó aceitou a face de Jó. Vamos correr aqui, irmãos. Eu preciso fazer toda essa leitura. Diz mais: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Olha isso. Olha isso. Você conhece Arapuca? Alguém conhece Arapuca? O pessoal que conhece sabe o que é, né?
aquela armadilha que prende passarinho. Era assim que Jó estava na mão de Satanás, preso, prisioneiro. Mas aqui diz claramente que era um cativeiro, que era uma prisão. Está claro aí na sua Bíblia? Cativeiro, prisão. Deus virou, pega a arapuca e vira. É dizendo: tu está livre, meu irmão. Tu está livre agora para seguir. Virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando orava pelos seus amigos. Repete comigo: o que eu faço acontecer na vida de outros, Deus faz acontecer na minha vida. Pessoal de casa, diga também: quando eu faço acontecer na vida de outros, Deus faz acontecer na minha vida. Amém? Jó não estava orando por si. Pode aplaudir, pode aplaudir. Jó estava orando por outros, estava intercedendo por outros. Ei, irmão, você sabe o que é isso? Você está com a dor, você está mal, mas deixa a sua dor de lado, porque tem outro precisando, porque tem outro carecendo, e você fala: está doendo, a minha está doendo, mas a dele está mais, a dele está mais. Eu vou orar por ele. Eu precisaria pedir por mim. Eu precisaria que Deus me ajudasse, que Deus me libertasse, que Deus me curasse. Mas eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele. E quando Jó resolveu fazer isso, a Bíblia diz: Deus virou o cativeiro de Jó. Satanás quer te convencer que não vale a pena. Ele quer te mostrar cenas, para que você pare sua intercessão, para que você pare de clamar. Não dê ouvidos a ele. Não dê ouvidos. Continue orando. Continue orando, porque o que mais importa é que Deus está vendo e ouvindo. Deus está vendo e ouvindo sua peleja. Deus está vendo e ouvindo sua luta. E Ele vai te responder. Dê uma olhadinha ao redor. Eu não posso dar detalhes para você, mas eu lembro de pessoas aqui nessa noite, aqui e agora, que já passaram situações terríveis, tremendas, que clamaram e parecia que nunca ia haver saída, que aquela dor parecia, que seria a rotina, que seria para sempre. Mas olha onde você está hoje, e olha como a sua dor influenciou outros a virem a Cristo. Valeu a pena suas lágrimas, valeu a pena sua batalha. Olha para o seu irmão, para a sua irmã. Eu estou te falando, fala isso em profecia. Diga para o seu irmão: Satanás tem medo dos seus joelhos. Diga mais uma vez: Satanás tem medo dos seus joelhos. Porque quando você ora, o milagre acontece. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ramachuriaramais. Aleluia. Ele é um Deus fiel, meu irmão. Dor não é para sempre, porque Jesus pagou o preço. Pagou o preço. Então não importa para mim como essa porta se abriu, mas o que importa é que você entenda que através do poder que há no nome de Jesus, ela pode ser fechada, porque assim está escrito: a porta que ele abre, ninguém fecha, mas aqui ele fecha. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Deus virou o cativeiro de Jó. E diz mais: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quanto dantes possuía. Amém? 2 vezes mais o que Satanás levou,
Deus abençoou a Jó, não devolveu apenas o que ele tinha, um tanto e outro tanto em cima, sabe, 2 vezes mais. Diga graças a Deus. Então vieram a ele todos os seus irmãos, bando de chibata, né? Que só vem quando as coisas estão andando bem, né? Não tem gente assim? Tem. Todos os irmãos, seus irmãos, e todos quantos o conheceram, e comeram pão com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Lembra que isso aqui era o entendimento da época, mas já provado aqui que não foi Deus que enviou, foi Satanás. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que é que Deus faz. Deus vai fazer com que pessoas de longe venham te abençoar. Se você for fiel, Deus vai tocar em corações endurecidos para virem até você te ajudar. Se você seguir a orientação, se você for fiel, se você for humilde para reconhecer onde errou ou onde erra e retorna a aliança. Alguém com dúvida essa semana perguntou: pastor, cometi pecado. Pastor, errei. Deus me aceita? Ele só não aceita quem não se converte, meu filho. Se Deus fosse te condenar hoje por causa dos teus pecados, queridão, ia você, ia eu e um bocado aqui hoje para o inferno, porque todos pecamos. Mas o importante é que, se você cair, confesse, abandone esse erro e se volte para Deus com intensidade. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? E diz mais o texto: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. A palavra de Deus é clara: melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Tem gente que entende isso errado. Oh, meu Deus, se entendesse certo. Deus não está dizendo que é melhor acabar, não, meu filho. Deus está dizendo que o final das coisas é melhor do que o começo delas. Vai melhorando, vai progredindo, vai sendo transformado. Basta você continuar sendo fiel. E o que ainda falta, esse mesmo Deus que já começou a boa obra, Ele tem poder para terminá-la. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você carece. Se não chegou ainda, é porque você está sendo preparado, preparada, para quando a bênção chegar, você não desperdice. Amém? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima. Ele não sabia dar bom nome não, mas as filhas eram bonitas. E o nome da outra Késia, esse é melhorzinho. E o nome da terceira Queren-Apuque, esse dá para passar. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre os filhos. Não era costume, mas Jó estava tão feliz, tão satisfeito, de falar assim: vai ter todo mundo direito à bênção aqui. Vai ter todo mundo. Tem esse negócio de menina sair daqui sem herança, não. O marido pode até ser rico, mas ela sai rica também, porque eu fui abençoado. Amém? Se eu sou abençoado, filho meu é abençoado junto, em nome de Jesus. Amém? Depois disso, leia comigo: viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jesus merece um aplauso muito bonito, irmãos. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. É o que vira cativeiros, é o que abençoa com porção dobrada
a servo fiel. É aquele que faz retornar o que um dia foi levado de nós. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Então creia nele em nome de Jesus. Amém. Você que acabou de assistir essa mensagem, seja canal de bênção. Compartilhe essa mensagem com quantos você puder. Se quiser abençoar o nosso ministério, se quiser nos dar esse apoio, se inscreva no nosso canal aí. Se inscreva, porque isso já vai me ajudar a fazer com que mensagens como essa cheguem a muitas e muitas pessoas que dela precisam ouvir. Sendo assim, você também será canal de bênção, em nome de Jesus.